Para utilizar o fluxo, você deve iniciar o fluxo, processo de registro de não conformidade. Preencher o título e iniciar. O usuário deve preencher qual é o tipo de RNC, a informação de data e registro vai ser preenchida automaticamente, poderá ser modificado, o ID será construído pelo RNC, o mês e o ano em uma numeração sequencial. O título preenchido anteriormente será preenchido automaticamente. O usuário atual, sua função e área também, como o seu líder que está configurado. Se por acaso não houver líder, a atividade não poderá avançar, porém pode ser utilizado um outro usuário que pode ser encontrado, preenchido conforme achar melhor. Ao escolher tipo de reclamação cliente, nós podemos preencher o nome do cliente, o número de telefone e um e-mail. O número de telefone e e-mail terão suas validações, então os detalhes deverão ser preenchidos. Ao avançar, os campos obrigatórios serão verificados e a atividade vai avançar para o superior. Acessando o usuário de teste, configurado como líder do usuário que iniciou o fluxo, em minhas tarefas, na seção Workflow, ao atualizar, podemos verificar que tem uma atividade disponível. A atividade está disponível para o usuário, líder, e na situação avaliação RNC. Clicar em executar. Os campos anteriores vão permanecer preenchidos e desabilitados. Vamos escolher aqui no fluxo entre aprovar, reprovar ou descrever. Ao clicar em descrever, nós retornaremos à atividade para a solicitante. Ao avançar, a tela será encerrada e a atividade ficará disponível para o usuário solicitante. Ao executar a atividade de minhas tarefas,
retornamos para a atividade inicial. Os campos ficam novamente disponíveis para edição e edição. A edição pode acontecer conforme desejado. As informações da devolução ficam disponíveis para visualização. Vamos avançar novamente. A atividade segue para o líder ou superior imediato. Podemos executá-la. Com um novo cenário. A informação do parecer ela é limpa para obrigar o usuário a preencher novamente. Vamos marcar agora aprovar. Botar um comentário coerente e avançar. Nesse momento a atividade vai para o analista ou usuário do setor de qualidade. No nosso caso, o usuário solicitante também possui esse papel. Nós podemos ver aqui que a equipe de qualidade é o responsável. Então qualquer usuário atribuído dentro dessa equipe poderá executar a atividade e definir o responsável. Como é uma equipe, precisamos vincular essa atividade ao seu usuário. Ao carregar, podemos ver todos os campos anteriores disponíveis para visualização sem edição. Temos o responsável pelo tratamento. Nós podemos buscar dentro da lista de usuários dentro do sistema. Vamos aproveitar o mesmo usuário que nós estamos utilizando. Salvou. As funções, a função e a área serão preenchidas automaticamente e podemos avançar. Como foi atribuído a si próprio, o próprio usuário vai receber as atividades. Podemos visualizar o consultor. Ele tem duas atividades: analisar a causa e definir plano de ação. Vamos começar com a análise de causa. Na análise de causa, ele poderá inserir várias formas de avaliação das causas, entre 5 porquês, spin de peixe, FTA ou CCA, uma outra análise já preenchida. Vamos usar o spin de peixe, 4 medidas, 4 dimensões. Vamos buscar aqui mão de obra, vincular. Vou estar utilizando aqui o motivo já cadastrado, chamado treinamento. A falta de treinamento está causando esse problema. Outras causas podem ser inseridas e a atividade se repete. Vamos marcar isso aqui como causa raiz, salvar e fechar essa janela. O diagrama fica disponível e a lista de causas que forem cadastradas ficam visíveis. Quando terminar de executar a avaliação e uma causa raiz for identificada, quantas causas
precisarem podem ser adicionadas, podemos avançar. Na lista de atividades, nós tínhamos duas, reduzir para uma, onde nós podemos fazer a definição do plano de ação. Novamente nessa atividade, os campos, quando renderizados, serão apresentados sem edição. O diagrama que foi atualizado na atividade anterior. E aqui nós podemos incluir o plano de ação. A atividade gerada dentro do workflow. Temos o identificador gerado automaticamente. Temos o título, que utiliza o número da instância. Na categoria padrão, o usuário vai ser o próprio usuário de teste. Nós podemos incluir uma atividade, realizar capacitação. Outras ações podem ser adicionadas, vinculadas, para que possam ser listadas e executadas. Podemos salvar e enviar. A atividade fica disponível para execução. Quando nós encerramos e avançamos, o fluxo será adicionado ao usuário que realizou a atividade de decisão de qual usuário. Temos aqui o setor, temos aqui a equipe de qualidade para executar. Associar o usuário. Podemos ver todos os campos anteriores, as atividades. Se estiver de acordo, nós podemos aprovar. O fluxo segue para o usuário responsável. A atividade de acompanhar não tem uma ação a ser executada propriamente dita. O usuário deve aguardar e acompanhar presencialmente as ações que forem tomadas. Essa atividade ela fica disponível na caixa de minhas tarefas do usuário que foi selecionado durante a preparação do plano. Nós podemos ver aqui em minhas atividades. Vamos ver aqui nessa atividade, nós temos daquele fluxo, nós temos a atividade pronta.
podemos ver a avaliação de risco ou as ações, as causas que foram relacionadas a esse plano de ação. Podemos oferecer uma data de início, um percentual ou uma data de encerramento. Preencher o resultado e avançar. Ao confirmar que podemos avançar para a próxima fase, a atividade que estava de acompanhar o plano de ação, ela é automaticamente encerrada e avançada. Indo para a verificação de eficácia. Nessa, o usuário tem uma atividade. No nosso caso, como nós escolhemos o tipo de RNC cliente, a equipe é marketing. Associar o usuário. Temos a opção de questionar se o plano foi eficaz ou não. Se ele não foi eficaz, você marca que não e o fluxo vai reiniciar. Se você marcar que sim, nós encerramos a atividade. Como a atividade do fluxo, essa atividade é a última atividade do fluxo, o fluxo se encerra. A consultar o fluxo. Podemos visualizar todos os campos, as ações tomadas e o plano.